Olá! No Materiais Sons da Criação, nós temos a narrativa principal, essa que eu estou mostrando aí na tela, chamada Sons da Criação. Temos também o workbook e alguns primers. Partindo do trivium, da ideia de gramática, de lógica, de retórica, né? Dos fatos, de relacionar os fatos e de aplicá-los. Nós vemos os fatos aí no português, nos sons das letras, que nós partimos da narrativa para ensinarmos os sons das letras. E aí, no workbook de linguagem, nós relacionamos esses sons, né? Juntamos esses sons, formando sílabas, fazendo diversas atividades. E nós aplicamos esse conteúdo abordado no currículo através das leituras dos primers, que são narrativas que eu vou explicar um pouco melhor em outro vídeo. Nesse vídeo aqui, eu vou me ater a explicar um pouco da narrativa principal e dos workbooks de ciências, que partem da narrativa principal, tá certo? Todo o currículo, ele é ligado, ele tem uma conexão com a narrativa principal. Então, a questão metodológica, filosófica, de como a gente vai desenvolver o currículo, parte dessa narrativa principal, certo? Essa narrativa é para ser lida durante todo o processo, um pouco a cada passo do processo, tá certo? Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho dela. E aqui no início, né, nesse capítulo aqui, as crianças irão conhecer as vogais, tá certo? Então, ela conhece a vogal A, a vogal E, por exemplo, a vogal I, vai conhecendo os personagens e os sons. Por exemplo, aqui na vogal I, né, ó, I, para que o professor dê ênfase, um instrutor dê ênfase no som, prolongando esse som, fazendo iguana, né? Quando é um som prolongável. Quando o som não é prolongável, nós podemos dar ênfase ao som repetindo. Por exemplo, o som da letra B, né? B, B, B. Ou o som da letra C, K, K, K. Mas é interessante que seja enfatizado o som, porque a nossa alfabetização aqui segue o modelo, a metodologia de método fônico, tá certo? Então, primeiro vai ter aqui um bloco de letras, né, que são as vogais. Depois, essa narrativa principal, ela vai trazer outro bloco de letras, que são essas letrinhas aqui. O M, o N. O N está aqui junto com as bilabiais, apesar dele ser uma consoante alveolar, porque a grafia, né, a representação gráfica do N é muito semelhante ao M. Então, o currículo colocou o M próximo à explicação do N para facilitar, para as crianças não confundirem as duas letras, tá certo? Nesse capítulo aqui, as crianças vão aprender sobre animais que voam, tá certo? E aí, um pouquinho, não é para ler a narrativa completa de uma vez, é para ler devagar, à medida que a gente vai instruindo a respeito de um som de uma letra. As crianças vão conhecer o som a partir da narrativa principal, certo? Próximo capítulo já vai ser sobre outras letras e os animais do fundo do mar. Então, as crianças já vão aprender sobre outros personagens e outros sons, tá bom? E também vai ter depois outro capítulo sobre os animais da terra, com outras letras e seus respectivos sons. Depois nós vamos ter outro capítulo chamado Uma Expedição Gelada, com letras estrangeiras, né? Letras menos frequentemente usadas no nosso português, mas que também fazem parte do nosso alfabeto. E também, por último, né, nós ainda temos a letra H e a letra Q. E aí vai apresentando os personagens, utilizando os metagrafemas, explicado em outro vídeo, né? E essa leitura, como eu já falei, é no decorrer do currículo inteiro. Então, a leitura, ela pode ser feita de formas diferentes. Ela deve ser feita para introduzir o conteúdo. Então, para introduzir o conteúdo da letra A, primeiro nós fazemos a leitura da narrativa, onde a criança vai conhecer o personagem, que começa com a letra A, né? Tem o som inicial da letra A, e aí a criança vai aprender o som da letra A, né? Tem a consciência fonêmica da letra A, vai aprender os tipos de escrita da letra A, reconhecer visualmente as 4 grafias da letra A,
vai aprender a grafia da letra A, né, grafia cursiva, maiúscula e minúscula, através de atividades do workbook, mas você está percebendo que tudo parte da narrativa para que as atividades sejam feitas e seja aplicada a leitura depois através dos primers, tá certo? Então, a leitura, ela deve ser feita muitas vezes, né? A gente deve repetir, lembra que é importante a repetição, e ela vai trazer afetividade também. Lembra que a gente também já falou em outro vídeo sobre afetividade, a importância disso para a memória e para o processo de alfabetização, para a memória de longo prazo da criança. Então, nós vamos ler o livro, o adulto deve ler o livro, e aí ele pode variar a leitura, pode fazer uma leitura comum, né? Lembrando sempre de dar ênfase correta e ter a prosódia correta do nosso português e enfatizar o som daquela letra. Na próxima oportunidade de ler aquela narrativa, o adulto já pode ler até certo ponto e deixar que a criança complete com o som da letra, para perceber se a criança já aprendeu aquele som. Pode fazer isso de maneira que a criança fale em voz alta, fale em voz baixa, faça usando algum tipo de movimento para variar a forma da leitura da narrativa, tá certo? Lembrando sempre de enfatizar o som do fonema, porque a alfabetização é fônica, tá certo? É muito importante o som do fonema. E à medida de que a criança for avançando no currículo e aprender sobre as consoantes, ela também vai aprender de quando a consoante, né, o personagem representado pelaquela consoante, vai se encontrar com os personagens representados pelas vogais. E aí elas vão formando sílaba. E aí você vai ajudar a criança a juntar, né, o som da consoante e o som da vogal para formar a sílaba. E ela aprender as sílabas daquela respectiva consoante, tá certo? Então, o que é interessante quando o adulto for apresentar o som para a criança, né? Que o adulto faça isso, não só o som, mas também a grafia e tantas outras atividades, porque o nosso método é instrutivo, né? Então, o adulto, ele faz o som, mostra para a criança como é, faz junto com a criança depois, e só depois a criança faz sozinha. E aí, nesse momento de fazer sozinha, ele pode avaliar, tá certo? Dessa narrativa também, nós pegamos, né, o currículo pega alguns aspectos da narrativa e vai trabalhar em workbooks alguns conceitos de ciência. Então, assim, o primeiro, né, lembrando como eu falei, tudo é linkado com a narrativa principal. Então, o primeiro workbook de ciências, quando as crianças vão estudar no capítulo aí do livro Sons da Criação, elas vão estudar que Deus criou todas as coisas através da sua palavra. Então, aí as crianças vão estudar o workbook de ciências chamado O Universo. E aí, nesse workbook vai ter conceitos como galáxias, quais são os planetas, sistema solar e muitas outras atividades referentes ao universo, tá certo? E aí a criança pode fazer essas atividades, o adulto tem que explicar o conteúdo, as crianças fazem a atividade, e elas também podem fazer apresentações a respeito dessas atividades, desse conteúdo estudado, de algo que foi memorizado durante esse workbook, tá bom? Esse caderno aí de atividades. Quando as crianças aprendem lá na narrativa principal, né? Que elas vão conhecer os personagens, que elas conhecem o personagem Adão, o personagem Eva, aí vai ter um workbook de ciências sobre esse próximo workbook aí, ó, sobre o corpo e a sua diversidade. Então, nós temos duas capas diferentes, que é o do menino e a da menina, tá certo? E aí, nesse workbook vai aprender sobre alguns órgãos, né? Coração, cérebro, como Deus criou tudo isso, quais são os conceitos abordados, quais são as habilidades abordadas desse workbook também. Mas ele são workbooks de ciência que partem da narrativa principal, tá certo? Lá no terceiro, quando eles forem aprender lá no terceiro workbook, que é esse na cozinha, eles vão aprender lá na narrativa principal, vai ter uma festa que os personagens vão servir vários alimentos, aí eles vão trabalhar o workbook na cozinha dos cientistas da criação, e aí eles vão estudar sobre alimentos, vai ter também conceitos de matemática aí, conceitos básicos de matemática. E por último, tem esse workbook aí das profissões, dentro da perspectiva de que
Cada um está cumprindo o seu papel, cada um tem uma função. Nós temos esse workbook de profissões, onde as crianças vão conhecer de profissões diversas, né? Seus locais de trabalho, como se dá seu trabalho, como é o uniforme, tá certo? E aí elas vão aprender mesmo aspectos de diversas profissões. Então a narrativa principal, os sons da criação, narrativa aqui, né? Ela é muito importante. Ela vai amarrar todo o currículo, tá certo? Então você parte de uma narrativa para ensinar tanto os conteúdos de linguagem como também os conteúdos de ciências, tá bom? Então, em outro vídeo eu vou explicar sobre as narrativas das leituras, que nós chamamos de primers, os livros de leitura. Mas a narrativa principal é o adulto que vai ler para a criança um pouquinho a cada parte do conteúdo, tá ok? Obrigada!